Olá, eu sou Luiz Fernando, atuo como técnico de enfermagem e também trabalho como advogado. Hoje eu vou retratar um pouco sobre como que é a formação técnica de enfermagem aqui no estado de São Paulo. Bem, primeiro eu vou contar um pouco sobre a minha biografia, né? Tenho 31 anos, entrei para a profissão na época de 2012. Eu me formei num colégio chamado Sequencial, que fica no Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. Então eu já morava na região da Zona Sul e optei por fazer o curso técnico de enfermagem. Na verdade já estava paquerando já o curso, já havia um tempinho por conta do investimento. Como que era um investimento baixo, um capital baixo, um retorno rápido, então eu optei por ter essa formação. Na época eu estava pegando muitos tinha técnico em tudo, né? Até hoje mesmo tem técnico em tudo, praticamente. Tinha algumas outras opções de cursos técnicos, só que eu não conseguia me encaixar num padrão, né? Tinha bastante técnico em eletrônica, algumas outras coisas assim voltadas para a tecnologia da informação. Tinha alguns outros cursos na área de edificações e algumas coisas assim do tipo. Só que eu ficava assustado em pensar em números, algumas outras coisas assim da área de exatas, né? Nunca fui bem num colegial, nem no nível médio, nessas áreas, então sempre fiquei um pouco assustado. Então fui eliminando os cursos, né? Eu falei assim, não, esse curso não se encaixa, esse outro também não se encaixa. Surgiu até a opção de cabeleireiro. Eu falei assim, poxa, não, cabeleireiro eu acho que eu não consigo, né? Eu começo a ter agonia, assim, muito cabelo, muita coisa. Pode ver até que, né, eu sem cabelo. Então eu falei assim, poxa, eu não consigo nem cuidar do meu cabelo, pelo menos vou cuidar do cabelo dos outros, né? Enfim. E acabou surgindo a opção do técnico de enfermagem. Acabei fazendo o curso junto com meu irmão, tinha uma galerinha boa, os nossos colegas de sala. Na época não tinha muitos recursos audiovisuais como tem hoje, então o que tinha na época era o blog, né? Então tinha bastante blog e eu, em conjunto com meu irmão, criamos um blog do qual nem lembro mais o nome. Não teve muito sucesso, óbvio, senão saberia o nome do blog, mas aquela ferramenta ajudava os demais a fazerem os cálculos de medicamentos, algumas outras coisas do gênero. Porque o pessoal também tinha muita dificuldade de entender sobre farmacologia e alguns cálculos aplicados à enfermagem, que é de suma importância. E eu, apesar de ter dificuldades, eu conseguia ter uma boa interpretação por conta dos professores, e meu irmão também tinha bastante facilidade com isso, e em razão desse motivo que criamos o blog. Ajudou muito a galera, foi bacana, enfim, mas tem fotos com os colegas de classe, a gente fazia muito café da manhã e a gente participava e fazia confraternização, enfim. Então, voltando novamente, em 2011, optei por fiz a matrícula. Poxa, eu não via a hora de sair de branco, né? Sair de branco de casa, assim. Falava assim, não vejo a hora de chegar no estágio porque eu quero sair com a roupa branca. É engraçado, o que é engraçado é que no início a gente quer, né, usar aquela vestimenta branca, mas depois não dá muito certo. Até mesmo por questões assim de chuva,
e outras coisas. Assim, parece que dia de chuva é o pior dia pro técnico sair de roupa branca, porque o carro passa na poça de lama, tudo cai para sujar sua roupa e você fica com raiva disso, porque principalmente quem tem que lavar, se é a mãe que lava ou alguém que ajuda a lavar as roupas, menos mal, mas quando é você mesmo, aí tem mais cautela, né, sobre isso. E então foi um curso que teve que ter muita dedicação, né? Pelo menos da minha parte e de outros alunos também tinha bastante dedicação por ser, né, um investimento pessoal, ser uma instituição privada. A Sequencial é um bom colégio, os valores na época eram acessíveis, enfim, mas era um investimento pessoal, era um investimento que a gente estava fazendo em uma escola privada, né? Então, apesar do pessoal achar que as escolas públicas elas são as melhores e formam melhores profissionais, muitas vezes eu tenho dúvida em questão disso. Pode ser que sim, realmente, de fato, eles têm um poder de estrutura, talvez de corpo docente, não sei explicar, mas a formação acaba se igualando, até mesmo porque já que na pública pode ser que tenha um problema, pode ser que eles forneçam toda a bagagem, toda a assessoria, mas a pessoa não preste muita atenção, porque fala, é um ensino público, então tanto faz. Já na instituição privada, estamos investindo um capital, então queremos o retorno. Então muitas vezes acaba compensando, né? Eles por eles. Então um investimento que você fez tanto na pública quanto na privada vai muitas vezes acabar tendo um nível de formandos, né, com a mesma, equiparados, é isso. Então, aí no curso não tive nenhuma dificuldade com nada, sempre foi bem tranquilo em questão de matéria de fundamentos. E os fundamentos, eles são as técnicas, né? Então, a grade curricular maior do curso gira em torno dos fundamentos de enfermagem. Que os fundamentos de enfermagem por exemplo, como vai ser administrada a medicação, qual que será o posicionamento, a posição que o paciente vai ficar, um banho de leito, como funciona, a arrumação de camas, cama pré-operatória, como que funciona, preparo para cirurgia, o pós-cirúrgico, a realização de curativos. Isso tudo é matéria bem extensa, né? É a matéria que chama-se de fundamentos de enfermagem. Então, nos fundamentos, dificuldade alguma. Farmacologia também, nenhuma dificuldade. Tive só uma dificuldade mesmo, por incrível que pareça, em questões de ética de enfermagem, que é uma matéria de suma importância e bem desvalorizada tanto pelos docentes quanto pelos discentes também. A gente acaba esquecendo, deixando para lá, a ética deixa para lá, deixa para depois. Então, mas mesmo assim eu tive um pouco de dificuldade com ética. Foi uma das questões assim um pouco mais difícil, por questão de entender, de compreender, porque precisava de uma bagagem maior. Não, o curso ele acaba fornecendo só uma pincelada, né, das questões de ética, de deontologia, enfim. Mas assim, é um curso super interessante. Quem quiser fazer, eu super indico. Se tiver alguma pergunta que seja voltada a isso, eu obviamente vou responder, sanar algumas dúvidas, orientar, que esse é o papel fundamental, né?
orientar, porque é sempre bom a gente ter contato com pessoas que trabalham na área antes da gente querer ter uma formação naquilo. Então, quando a gente não sabe o que o profissional faz, fica um pouco difícil, porque a gente acaba muitas vezes se enganando com alguma coisa, né, se equivocando, e isso não é legal. Então, para entrar na profissão, para entrar no curso técnico, é sempre bom que conheça um outro técnico de enfermagem ou um enfermeiro, para poder responder algumas perguntas, para você saber realmente se você deve ou não fazer o curso. É um curso super interessante em questão da didática, questão da prática. Esse é o curso de enfermagem, pelo menos aqui em São Paulo. Em outros estados a gente já vai direto para o curso técnico, né? Curso técnico de enfermagem. Aqui em São Paulo não. Aqui em São Paulo é feito primeiro o curso auxiliar de enfermagem, e você pode deixar para fazer o técnico em complementação depois. Então, muitas vezes pode até fazer a mesma coisa também, não só com o diploma, né? Mas também com o Corém. Você pode tirar o Corém de auxiliar de enfermagem e depois tirar o Corém de técnico de enfermagem. A mesma coisa funciona com o concurso. Mas enfim, em regra, o curso dura 2 anos ou 2 anos e alguns meses. E só que em São Paulo mesmo tem essa prática por conta de demanda, né? Demanda de profissionais. Então muitas vezes acaba pegando os auxiliares de enfermagem, e aí os auxiliares de enfermagem também entram para a profissão sem a complementação do técnico, que não é indicado, né? Porque muitas vezes você deixa para depois, e esse depois nunca chega. O depois é quando fazer depois o curso técnico, né? Então, o técnico nível especialização. Então, muitas vezes você acaba pegando um trabalho de auxiliar de enfermagem e aí vai ficando. Quando você se dá conta, você ainda não terminou o técnico, né? Então tem essa. A diferença entre auxiliar e técnico é muito simples, não tem tanta diferença assim na prática, é mais questão mesmo de complexidade só, né? Que depois eu vou falar um pouquinho como funciona os níveis de complexidade, né, do profissional. É a única coisa que diferencia mesmo, né, que é o que vai diferenciar um auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem e um enfermeiro, né? Então, além do tempo de estudos, também o que diferencia é a complexidade. Então, essa é uma pincelada do que como funciona a formação de auxiliar e técnico de enfermagem. E depois, com o tempo, eu vou publicando outros vídeos e falando como que funciona, por exemplo, a complexidade de auxiliar, de enfermagem, a complexidade de um técnico de enfermagem. Então, se vocês gostaram, curtam e também me perguntem também. Estou para responder, sanar todas as dúvidas que eu saiba, obviamente, explicar, que eu tenha conhecimento. O que eu não tiver conhecimento, a gente busca, enfim, mas eu vou dar uma resposta para vocês, de uma forma ou de outra, tá? Então é isso aí, obrigado, até a próxima.